Câmera flagra o acusado de ser o maníaco da serra abordando a vítima. A jovem procurou hoje a delegacia para fazer a denúncia e mesmo com a gravação, ele continua negando. Cão fareja droga em área na serra. O animal cavou e rapidamente encontrou maconha e crack. Pesquisa revela que boa parte dos motociclistas que sofrem acidentes fizeram uso de drogas. O álcool é a principal. Ministério Público Estadual notifica operadoras de telefonia móvel. Diz que a interrupção de serviços de conexão de dados após o término dos créditos constitui quebra unilateral de contrato. Animais recolhidos na BR-101 recebem microchip. Com a tecnologia, é possível fazer a posterior identificação e localização dos animais e até uma possível punição para os donos. Menor é preso acusado de participar de tiroteio que terminou na morte de uma professora na porta de uma escola em Vila Velha. Assaltantes invadem supermercado, rendem funcionários e levam todo o dinheiro do caixa. Entre os reféns, o filho do dono. Ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Areia está internado numa UTI. Índio luta contra um câncer. Campanha de solidariedade. Estudantes de enfermagem incentivam a doação de leite materno e de potes de vidro, muito importantes na hora da coleta. A gente já volta. Olá, boa noite. A prova do crime. Polícia divulga imagens da ação do jovem suspeito de violentar jovens na Serra. E mesmo com a gravação, ele continua negando. Hoje, mais uma adolescente procurou a delegacia para denunciar o acusado. Ao chegar na delegacia, ele não quis dar muitas explicações. Você foi reconhecido em outro estupro. Por que você fez isso? Não foi eu não, senhor. Segundo a polícia, foi você. Não fui eu. E a vítima te reconheceu? Não tem prova não. Mário Sérgio Oliveira Cordeiro, de 24 anos, foi indiciado por mais um estupro. Ele é o mesmo criminoso que confessou ter violentado duas adolescentes próximo ao Parque da Cidade, na Serra, no início do mês passado. Uma outra vítima, de 17 anos, reconheceu o estuprador e procurou a polícia. Na data de hoje, uma nova vítima compareceu aqui à unidade e reconheceu esse elemento sem nenhuma dúvida, ou seja, com absoluta certeza como autor de mais um crime de estupro na Serra. A tática dele foi a mesma, né? Foi aborda as vítimas, pede o celular e daí dá seguimento ao crime. Isso. Os elementos que foram coligidos elencados no inquérito policial indicam que a dinâmica dos fatos foi exatamente igual à anterior, ou seja, ele aborda a vítima, finge estar armado e leva para o mesmo local, nas proximidades do Parque da Cidade, onde executa o ato, o delito. E a polícia ainda conseguiu as imagens. O crime aconteceu no dia 8 de junho do ano passado. O bandido abraça a vítima, pede o celular dela e depois a leva para o local do estupro, que também fica na mesma região, próximo ao Parque da Cidade, em Jardim Limoeiro, na Serra. Um detalhe é que ele fica o tempo todo com uma das mãos sobre a cintura, fingindo estar armado. Mesmo com as imagens, ele nega tudo. Não fui eu. E as imagens que a polícia tem, Mário? Nada a declarar mais um. Além dos crimes sexuais, Mário Sérgio foi preso outras 3 vezes por roubo. O delegado ainda desconfia que ele tenha feito mais vítimas. Nós esperamos agora que, com a divulgação das imagens por parte da imprensa capixaba, caso haja outras vítimas, que elas compareçam à unidade, venham até a unidade para a gente proceder ao reconhecimento e eventual instauração de inquérito policial. A gente percebe que ele reitera reiteradamente na conduta criminosa, ou seja, é um elemento que jamais poderia estar convivendo em sociedade. Pesquisa feita com motoboys capixabas revela que boa parte dos que sofrem acidentes fizeram uso de drogas como cocaína e álcool. Eles têm em média 22 anos, escolaridade média e veem na profissão a primeira chance de emprego. Se submetem a uma carga horária elevada, marcada pela pressão. Se o trânsito já estressa quem apenas passa por ele, imagina quem vive dele. São pais de família que saem de manhã cedo, suas casas, deixa seu lar e sai para fazer as entregas. E desse percurso fica estressante, A gente acaba assumindo todo. Temos que se andar no trânsito, respeitar as leis de trânsito e tem de andar no meio de veículos, aí pedestre atravessa fora. Desse percurso tudo,
dá um estresse terrível. O problema é que para conseguir trabalhar, muitos deles estão buscando alívio nas drogas. Dados de uma pesquisa realizada aqui no Espírito Santo revelam uma realidade alarmante. 50% dos motoboys que morreram em acidentes de trânsito no ano passado ou estavam sob efeito de álcool ou de cocaína. Resultado da pesquisa realizada por um médico do trabalho assustou até o representante da categoria, que cobra das autoridades a regulamentação da profissão de motoboy. Sem esse embasamento, fica difícil impor regras. Fica mais fácil das autoridades, aproveitar aí, regulamentar essa profissão e fazer os estudos e atacar no ponto essencial. Esse especialista confirma: o estresse pode ser o empurrãozinho necessário para a bebida e as drogas, que oferecem alívio temporário. Os motoboys, eles não colocam em ponto morto, eles estão sempre acelerando, O sinal nem bem abriu, ele já está arrancando. Na velocidade, ele tem pressa, ele sempre pressa. E sobre o efeito de drogas, e quando eu falo droga, eu estou falando da cocaína, estou falando do álcool, ele perde a noção do perigo. Ele acha que acidente, desastres, fratura exposta e outras coisas, mas morte só acontece com os outros, com ele não vai acontecer nunca. Trânsito, estresse e drogas, uma mistura mais arriscada do que se pode imaginar. Essas pessoas que estão usando drogas e pilotando são motobombas. Adolescente é preso e confessa que atirou em professora na porta de escola em Vila Velha. Ele tem 16 anos. Foi detido durante uma operação no município. O tiroteio que acabou na morte de Miriam Tavares foi em fevereiro deste ano. Além de confessar que efetuou os disparos que mataram a professora, disse também que tirou a vida do tio. O motivo? O tio pegou droga que pertencia ao jovem. Ele foi encaminhado à unidade de internação. Motorista atinge carro da Eco 101 que trafegava em zigue-zague na rodovia do Contorno e motociclista morre em acidente na BR-101. A moto desgovernada foi parar 70 metros à frente. Ficou assim, pendurada em uma cerca de madeira às margens da rodovia. No asfalto, o corpo do motoqueiro, José Marcos Feliciano, de 42 anos, morreu na hora. Ele voltava do trabalho quando atropelou um pedestre, se desequilibrou e caiu. Acabou sendo atropelado por este carro que vinha logo atrás. Este pedreiro de 47 anos é quem dirigiu o veículo. Ele afirma que não conseguiu evitar o acidente. Um carro branco que estava na minha frente, ele desviou rapidamente para a direita, destapando o motorista da moto, sem chance de poder fazer qualquer coisa. O pedestre foi socorrido por uma ambulância da concessionária que administra a rodovia, a Eco 101, e levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Populares contaram que ele mora em Laranjeiras Velha, na Serra, mas não souberam dizer o nome da vítima. No carro também estavam a mulher e a filha do pedreiro. As duas não se feriram, mas estavam bastante assustadas. O sogro do motoqueiro estava também abalado e preferiu não gravar entrevista. Disse apenas que José Marcos era o genro que qualquer um gostaria de ter. O acidente foi na BR-101 Norte, no bairro Taquara, na Serra. Segundo testemunhas, o pedestre foi atingido pela moto fora da faixa. E o número de acidentes com moto aqui no Espírito Santo chama a atenção. Segundo o Ministério da Saúde, 1.114 motociclistas morreram aqui no estado em 2013. Os dados referentes ao ano passado ainda não foram divulgados. Quando olha para o estado em que o carro ficou, seu Adelar pensa na tragédia que poderia ter acontecido. O senhor achou que alguém da família tivesse morrido na hora? Certeza. A família saiu de Marechal Floriano com destino à Serra. Neste trecho da rodovia do Contorno, a viagem foi interrompida. O acidente teria sido provocado por um carro da concessionária que administra a rodovia. O carro da Eco saiu fazendo zigue-zague na frente. Aí meu filho tentou sair pela direita, ele jogou pela direita, aí pegou na lateral. Segundo seu Adelar, o cavalo ainda não tinha invadido a rodovia, estava no meio do mato. E não tinha cavalo nenhum, porque o cavalo estava lá na frente, longe daqui. A motorista teve ferimentos leves. Ela foi socorrida e levada para um hospital particular na Serra. Ao todo, havia 3 pessoas e 2 cachorros dentro do veículo. Todos usavam cinto, inclusive os cães. Billy estava sentado no banco de trás, ocupava o lugar de uma pessoa. Belkis estava no porta-malas adaptado. Leonora sentava no banco do carona. Era a filha quem dirigia o carro. A gente viaja quase toda semana. Sempre no cinto. Sempre. Se não fosse isso, o que a senhora acha que poderia ter acontecido? Pior.
A Eco 101 explicou que no momento do acidente a viatura fazia uma operação chamada de falso comboio para evitar acidentes com animais soltos na pista. Nesse trabalho, o carro da concessionária trafega em zigue-zague para evitar que os veículos ultrapassem a barreira. A Eco 101 garantiu que os dispositivos de alerta estavam ligados para alertar os motoristas. Ministério Público Estadual notifica operadoras de telefonia móvel. A Tainá Lopes tem mais informações. As operadoras de telefonia móvel Vivo, Claro, Oi e TIM foram notificadas nesta quinta-feira pelo Ministério Público Estadual e informadas oficialmente que a suspensão de serviços de conexão de dados em aparelhos celulares após o término dos créditos caracteriza quebra de contrato. Segundo o Ministério Público, propagandas divulgadas por essas operadoras e até contratos oferecidos por elas informavam que o serviço de conexão de dados era ilimitado. Ainda de acordo com o MP, apenas ficava explícito ao contratante que a velocidade da conexão seria reduzida após o término da franquia. Não conseguimos contato com a TIM nem a Oi. A Vivo informou que vai apresentar as defesas cabíveis. A Claro está avaliando a notificação. Animais recolhidos na BR-101 recebem microchip para ajudar na identificação, localização e depois até mesmo determinar punições na justiça em caso de responsabilidade do dono. Nos 3 últimos meses, mais de 50 animais foram retirados da pista pela concessionária que administra a BR-101. A maioria deles abandonados e fisicamente debilitados, como os que aparecem neste vídeo que exibimos no início da semana. Atualmente, eles são trazidos para este rancho, onde recebem tratamento veterinário. Nessa triagem é feita a resenha do animal, que serve para a identificação do mesmo. A gente faz a pesagem do animal para saber registrar com quantos quilos ele chegou. A gente escreve todas as observações, se tem algum trauma, alguma ferida que necessita de um tratamento, de um curativo. E imediatamente a gente já começa com esses procedimentos. Eles chegam neste reboque e passam um tempinho nesse cercado até serem avaliados. Este aí acabou de chegar, está visivelmente machucado. Foi recolhido depois de causar um acidente na rodovia do contorno. Em parte deste processo, os animais recebem um chip que ajudará em posterior identificação, localização e até em punições judiciais ao dono em caso de irresponsabilidade. A gente está inovando agora com a instalação de microchip nos animais. Através dessa chipagem, a gente vai conseguir gerar um banco de dados de todos esses animais que são recolhidos ao longo da rodovia, para saber onde que é o local de maior ocorrência, se aquele animal futuramente, se ele for resgatado de novo, se é uma reincidência ou não. Ali a gente já vai ter quem foi o proprietário que se identificou, que resgatou ele. Então isso vai facilitar muito o serviço da concessionária e o serviço da empresa. Esses cavalos que estão aqui já foram avaliados e agora eles vão passar por uma espécie de quarentena. São 15 dias totalmente isolados dos outros animais, até que chegue o resultado dos exames. Assim, eles poderão ser devolvidos aos antigos donos ou ganhar novos lares. De acordo com o proprietário do rancho, cerca de 95% deles acabam sendo doados. Contam com a solidariedade de donos de fazendas, por exemplo, para ter um resto de vida longe dos maus tratos e serviços pesados. Tem bastante gente interessada, todo mundo quer um cavalinho, outro, e parece que quando ele é doado ele tem um afetivo maior, fica-se mais carinho com as pessoas. Mais responsabilidade por parte dos proprietários dos animais evitaria situações revoltantes como estas e ainda salvaria centenas de vidas pelas estradas. Como os proprietários são responsáveis civil e criminalmente pelos animais e pelos efeitos que eles causam na rodovia, cabe ao proprietário manter as cercas das propriedades íntegras, sem falhas, funcionando corretamente, fazer o manejo dos animais de maneira segura, impedindo que eles escapem para a rodovia e cuidando efetivamente deles para evitar que eles fujam também. O telefone da Eco 101 para fazer denúncias ou informar sobre animais na pista é 0800 77 01 101. Assaltantes invadem supermercado, rendem funcionários e levam todo o dinheiro do caixa. O dono acompanhava tudo pelas câmeras de segurança. Entre as vítimas também estavam vários clientes e o filho do empresário, de 14 anos. Nem o movimento de clientes em horário de pico impediu a ação dos 3 bandidos.
Eles aparecem subindo a rua ao lado do supermercado em Castelo Branco, Cariacica. O menor, de 16 anos, entra e pega um biscoito. Depois, Lucas Ferreira, de 19 anos. O terceiro fica do lado de fora, dando cobertura. Já no caixa, o menor saca a arma e anuncia o assalto. Lucas pega todo o dinheiro, inclusive as moedas. Foram 6 minutos de pânico. Veja que vários clientes estão no local. Esta mulher chega a entrar com uma criança e fica sem saber o que fazer. Os bandidos fugiram, levando R$500. O dono do supermercado acompanhou todo o assalto pelas câmeras de segurança. O rapaz que faz a segurança aqui na loja avisou que estava sendo assaltado o caixa, e aí eu disse a ele que era melhor a gente não reagir, né? Uma vez que eles queriam só o dinheiro, e aí foi bastante tenso, mas graças a Deus acabou tudo bem. Por azar dos criminosos, a polícia foi chamada. Viu as câmeras de segurança. Um dos policiais reconheceu um suspeito. A PM viu o grupo num beco. 2 assaltantes acabaram presos e reconhecidos pelas vítimas. O adolescente e Lucas disseram que o crime foi cometido a mando de um homem. Seria para pagar uma dívida de drogas de R$1.000. O mandante do crime teria fugido com a arma e o dinheiro do supermercado. O empresário já sofreu 5 assaltos. Ontem, teve medo pelos clientes. Entre as vítimas estava o filho dele, de 14 anos. Acho que manter a integridade física vale muito mais do que qualquer valor que eles levassem. A gente se sente bastante inseguro. O ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Areia está internado na UTI de um hospital particular de Vitória. Índio segue na luta contra um câncer. Ele foi diagnosticado com leucemia em 2012. No último sábado, o estado de saúde piorou e ele teve que ser internado para tratamento. 3 vezes campeão brasileiro, dirigindo a seleção do Espírito Santo, Índio recebe o carinho de fãs e parentes. Fica aí a nossa torcida para que ele se recupere logo. A doação de leite materno é fundamental para salvar a vida de bebês prematuros. Manter o estoque depende da solidariedade de mães que têm um alimento de sobra. E na hora da coleta é importante usar o recipiente correto. Por isso, alunos de uma faculdade em Vitória criaram uma campanha para estimular a doação. Karina dedica pelo menos 30 minutos do dia para doar leite materno. Procedimento rápido, prazeroso e de muita utilidade. Trabalho nenhum, até me ajuda, porque eu preciso manter também o meu leite, para quando ele precisar vir para o peito, né? Então, quanto mais eu dou, mais eu também vou ter para o meu filho. O banco de leite do Hospital Infantil de Vila Velha recebe em média 8 litros de leite materno por mês. A quantidade é pequena, já que o necessário seriam no mínimo 3 litros por dia. Todas essas inúmeras vantagens que a gente sabe do leite materno, proteção contra a infecção, proteção contra as doenças alérgicas e melhor desenvolvimento, para os bebês a termo é importante, para os prematuros mais ainda, que a gente sabe que eles têm mais chance de infecção, eles vão ter mais comprometimento do desenvolvimento, então esse leite vai ser extremamente importante para o prematuro. Aqui no banco de leite do Hospital Infantil de Vila Velha não faltam somente doações do leite materno. Recipientes como esse, o único e adequado para receber o leite materno, também são necessários. Pensando na necessidade do hospital, esse grupo de alunos de enfermagem de uma faculdade em Vitória criou uma campanha para arrecadar os potinhos adequados para o armazenamento do leite materno. Todo mundo que quiser doar pode estar vindo aqui na faculdade, né? A gente vai fazer essas coletas no setor da coordenação de enfermagem. Só chegar na portaria, né, e se direcionar até lá que a gente vai estar fazendo o recolhimento desse material. O recipiente simples de vidro com tampa de plástico evita a contaminação do leite. Tem que ser vidro, porque quando esse leite chega ao banco de leite, ele é pasteurizado, como se ele fosse esterilizado. Então, nesse processo de pasteurização, ele tem que suportar, o material tem que suportar altas temperaturas, então vai até 62,5 graus. E o vidro é um material que suporta altas temperaturas, por isso que tem que ser de vidro e não de plástico. As doações do leite materno e dos recipientes ajudam pequenas vidas como a de Emily Emanuele. Com apenas 2 meses, a menina que nasceu prematura precisa do alimento para se desenvolver com saúde. Foi muito importante para mim porque nas primeiras vezes eu não tinha muita produção de leite. Aí eu não poderia
dar para ela. Então foi muito importante para mim por causa disso, que eu não tinha muita produção. Reforçando, os potes devem ser entregues na coordenação do curso de enfermagem na Faculdade Salesiana, no Forte São João, em Vitória. A preferência é por embalagens de café solúvel, maionese ou geleias. E a seguir, apreensão animal. Cães farejadores encontram drogas na serra. A gente já volta. Droga encontrada pelo Faro. A maconha e o crack estavam enterrados numa área na serra. Policiais foram até o terreno no bairro Central Carapina, na companhia de cães farejadores. Rapidamente, um dos animais localizou a droga, cavou até chegar bem perto de centenas de buchas de maconha e pedras de crack. Um PM retirou o material e encaminhou à delegacia na Serra. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.